Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o recap de hoje, tá? Dia 5, segunda-feira, mini índice, contexto e movimentação do preço. Aqui no semanal, pessoal, a gente havia falado, né, de barras sobrepostas. Sempre que a gente tem barras sobrepostas, a gente tem a possibilidade de ter lateralidade. E em alguns momentos, né, quando o mercado faz aquela movimentação de Barbie Wire, né, ele faz aquela alternância entre fechamentos. A barra anterior, né, ela fecha contida dentro da mínima e da máxima dessa barra do semanal. E ele já veio aqui testar bem próximo da mínima, né, no dia de hoje. Então, a gente até pode ter um pouco mais de movimento de alta. E aí a gente vai tentando construir mais alguma ideia quanto a isso, tá? Então, aqui no semanal, a gente tem, né, essa possibilidade do mercado, né, apresentar um comportamento de alternância entre fechamentos, né? Aqui no gráfico diário, né, se vocês observarem, faltou bem pouco, né, para ele renovar a mínima aqui do dia anterior, realmente poucos ticks, teve algum tipo de defesa, né, dos comprados aqui nessa região. Aqui também era uma wedge, né, dos 60 minutos, também era possível até mesmo observar, né, uma possibilidade de wedge aqui, né, só que lá nos 60 minutos fica mais bem desenhado, tá? A gente tinha um fechamento contido aqui também na barra anterior, por pouca coisa, né, ela acabou não rompendo, mas ainda assim, né, era uma barra de tendência, né, ela tem mais que 60% de corpo aqui e, né, tem menor possibilidade de continuidade quando você tem barras de tendência. Só que seria melhor, né, se ela tivesse fechado fora, pelo menos dessa primeira lateralidade aqui onde ela se encontra, né, para poder testar a mínima da lateralidade maior, mas mesmo assim, né, veio. Nos 60 minutos, né, não tem gap aberto, tá, pessoal, para cima aqui, essa movimentação. Se tivesse algum gap aberto aqui, seria um magneto, né, para a gente pensar. Então, aqui no gráfico diário não temos pontos, né, assim, por exemplo, para o mercado chegar. Aqui nos 60 minutos, né, tinha algumas maneiras, né, de você construir algumas wedges aqui, ó. Essa daqui a gente já tá com ela desenhada faz tempo, né? Uma, duas, né? Três puxadas, o mercado chegou nessa região aqui hoje. Uma outra possibilidade de wedge que você poderia pegar é uma mínima, a mínima mais baixa que ela, né? Você ligaria um ponto aqui. Então aqui você chegaria, né, em mais uma possibilidade de wedge, né, uma nested wedge. Algumas pessoas, né, marcaram ainda essa daqui, né? Também não seria algo errado, né? Porque você tem uma mínima mais baixa e mais uma vez uma nova mínima. Então seria três regiões, né, de wedge, de nested wedge. Aqui teve a primeira mudança, né, agora no final do dia, a primeira mudança que gera, né, algum tipo de possibilidade diferente no mercado. Por quê? Né? Porque a princípio, né, a gente tinha aqui, ó, tá dando um pouco de zoom aqui para vocês observarem, a gente tinha aqui um ciclo, né, que é um microcanal, que iniciou um canal estreito quando teve a primeira correção. A gente já conversou sobre o número de barras, né, que o canal estreito pode desenvolver, que é de até 3. Depois ele precisa de uma pausa. Tá? Para ele continuar como possibilidade de canal estreito, ele precisa ou de pausa ou retomada. A pausa seria um doji, né? A retomada seria uma barra de baixo como essa. Então, aqui ele tem 3 barras, tem a barra de retomada, tem algumas barras, né? E depois eu tenho uma boa retomada. E aí, o mercado pagou, né, somente o primeiro alvo aqui e chega, né, nessa região de WEDs, tá? de nested WEDs, né? A gente tem mais WEDs aqui. Essa região de WED, né, pessoal, se a gente pegar essa menor, né, aqui, que seria, por exemplo, dessas três puxadas, aqui passa a ser um ponto de inflexão, certo? E aqui passa a ser o topo desse canal. Então, a premissa dessa WED, pós renovar essa máxima, né, seria vir testar, né, o topo do canal. Isso para essa movimentação dessas três últimas puxadas, né? Porque se a gente pegar essa movimentação mais ampla, né, se a gente pegar essa movimentação aqui, né, aí os pontos de inflexão acabam ficando, né, um pouco mais afastados, tá? Porque aí você considera uma, duas, três, né? E aí o ponto de inflexão estaria bem aqui, tá? Então, pensando, né, nas possibilidades de wedge. Aqui, né, a gente falou que o ciclo mudou. Como assim, né, Luciano? O ciclo mudou. Quando o mercado, né, faz um microcanal, ele reinicia o ciclo, tá? Ele sai, né, desse ciclo de canal estreito, de baixa que ele estava aqui, e a partir do momento que ele faz isso aqui, ele reinicia o ciclo. Ah, Luciano, mas não rompeu, não teve continuidade. Ele reiniciou o ciclo. De microcanal, de alta, a gente vai trabalhar que esse microcanal ele pode, né, como melhor probabilidade, né, que ele mude para um canal estreito de alta. Então ele ainda pode ter uma, duas, três barras de correção, mas a ideia é que ele tenha, né, algum tipo de continuidade. Ele confirmando esse rompimento, né, caso ele consiga, né, romper isso daqui com gap, por exemplo, no dia de amanhã, né, você já tem uma possibilidade de primeiro alvo aqui. E você também tem um fechamento de gap. Quando fica, né, essas barras assim, ó, sem pivôs, né, no meio, só uma barra grande, sem grandes movimentações de pausa, né, já que os pullbacks, né, são lidos como regiões de pausa, né, o mercado tem aquela possibilidade, né, de voltar, né, de modo um pouco mais rápido
dentro daquela ideia, né, de que ele volta como um vácuo para fechar, né, as regiões de gap aberto. Então, pode ter algum tipo de aceleração quanto à movimentação do preço. Então aqui eu tenho um ciclo bom, né, e que pode, né, ainda ter uma compra, né, nas suas correções. Né, uma L1 ainda pode ser comprado. O ciclo é bom, chega numa região de topo, né, mudando, né, reiniciando o ciclo. Então, como ele chega aqui já com um ciclo um pouco mais forte, né, a gente tem uma predisposição melhor que essa movimentação, né, tenha continuidade. Se ele chega nessa região de topo duplo como lateralidade, né, se ele chega com uma série de barras sobrepostas, né, fazendo isso daqui, ó, aí a gente tem uma melhor predisposição à falha dessa movimentação, por exemplo, ainda mais com uma WEG, por exemplo, na região de topo duplo, né, poderia levar a uma correção um pouco mais profunda. Tá? Então aqui a gente tem gaps abertos, tem melhor predisposição a ter continuidade ali para o dia de amanhã, beleza? Então, 15 minutos, pessoal, para a gente... Opa! No M15, né, fica com um desenho de um cup handle, né, fica um desenho de um fundo arredondado, porém, para ter a projeção de alvo, né, posso apagar esses alvos aqui, que eram algumas possibilidades da parte da manhã, né, que aí agora já tem um novo pivô, né, seria projeções desse pivô aqui. Ele só deu alvo intraday, né, pessoal? Alguns alvos ali intraday, não chegou a dar esse pivô macro. Então, aqui no 15 minutos, né, tem um desenho bem próximo de um cup handle. O rompimento aqui para amanhã, aqui no 15 minutos, né, seria uma possibilidade de Fab 4, né, eu tenho uma consolidaçãozinha final, seria melhor uma consolidação maior, de mais barras, né, quanto mais maior é a consolidação, né, melhor a movimentação, por exemplo, pós, né, ou acumulação ou distribuição. Então, um gap de alta aqui poderia levar, né, o retrato, né, desse cup handle aqui com alvos para cima. Gaps abertos, né, interessante deixar marcado aqui. Aqui descendo, né, acabou ficando esse também, ó. Acaba sendo uma região, né, de possibilidade também, se o mercado chega muito rápido aqui, é uma região de atenção, pode gerar, né, uma possibilidade de pullback. Então aqui a gente tem, né, uma excelente movimentação de queda e a gente tem uma excelente movimentação de volta. No vídeo de final de semana a gente estudou, né, que voltas em V, né, é um padrão raro. Tá? Então o mercado vem, o que o Brooks fala, o que é mais comum, o mercado fazer um retorno, fazer um reteste, tá, para depois voltar a subir. Mas, né, em outro final de semana, né, quando a gente tiver uma oportunidade também de gastar um pouco de tempo ali, a gente vai trabalhar a ideia, né, central dessa região, dessa ideia de volta em V, né, que é a superação dessa máxima aqui. Isso aí se torna, né, trade de alta probabilidade para buscar alvos, tá? Então, a gente tem que ficar atento com isso daqui, a ideia do cup handle. E a ideia do cup handle, né, a premissa dele é que ele dê, né, o segundo alvo. Então, seria algo ainda acima da máxima, né, desse gap que ficou aberto aqui. Então, regiões, né, que pós isso daqui, né, fica sem grandes pontos de pausa ali do preço, como a gente viu, né, o mercado veio de uma vez, ele vem em linha reta, né, ele deixa essa possibilidade de vácuo, pelo menos até essa marcação, primeiro alvo, né, que está um pouco acima, e aí posteriormente, né, tendo continuidade em tendência, né, aí alvos maiores. No 5 minutos, pessoal, a questão de alvos, né, intraday que a gente havia falado, é sempre mais interessante a gente, a princípio, trabalhar alvos intraday, né, dentro daquilo que a gente vinha conversando, né, na parte da manhã. Aqui a gente teve, né, uma possibilidade de wedge, né, que a gente apontou ali na parte da manhã. Ele fez uma wedge com fundo duplo, né, levemente mais baixo, e aí, posteriormente, essa wedge com fundo duplo, né, ele veio romper a máxima da barra 1. Isso aqui a gente já repetiu várias vezes, né, quando você tem a barra 1 do dia como um doji, é melhor vocês preparar, né, o espírito para uma lateralidade. Aqui no M1, né, você até tinha aqui uma pequena wedge, aqui você teve outra pequena wedge, né. São pequenas possibilidades, né, de você construir sentido, porque você já tinha, por exemplo, né, a barra 1 do dia como 5 minutos. E se você quiser, né, tentar achar mais algum tipo de interpretação, né, para o mercado, você pode, né, através de tempos menores. Aqui a interpretação é exatamente a mesma. Eu tenho 3 puxadas no 1 minuto, né, e posteriormente eu tenho um fundo duplo. Então eu tenho um wedge com fundo duplo tentando, né, romper, inclusive, né, a mínima do dia. Então aqui se geraria, né, uma boa oportunidade de compra. O range era pequeno, era 300 e pouquinhos pontos, tá? E aqui ficou outra possibilidade de wedge. Essa daqui, claro que ela não rendeu, né, a volta para o fundo da movimentação, mas os 50% do dia, né, ela pagou. Tá? Pensando dentro daquele trabalho, né, que a gente já conversou sobre lateralidades. Então aqui ele confirma, né, o rompimento desse topo, né, da máxima da barra 1. Então ele pagou aqui primeiro alvo, pagou o segundo alvo, né, e terceiro alvo ficou devendo, né, essa movimentação aqui, ó, terceiro alvo intraday não chegou a pagar, tá?
pagou somente, né, primeiro e segundo alvo. Caso, né, você também projetasse a partir desse topo, né, que está bem colado na máxima aqui, também, né, você trabalharia a região de segundo alvo aqui, beleza? Depois disso daqui, né, pessoal, aqui também era a região de 50% do dia anterior, né, quando a gente usa aqui o FIBO alto, a gente consegue observar, né, essas regiões que ficam marcadas aqui para a gente. Então, tem 50%, aqui seria o 61,8 do dia anterior, aqui é o 38,2. Então, se eu pego toda essa movimentação, eu sei que bem aqui eu tenho exatamente os 50%. Ele testou, né, como toque no 50%, e a partir dos 50% ele não desenvolveu mais movimento de alta. Faltou pouca coisa para o terceiro alvo, também não conseguiu chegar. Aí aqui o ciclo muda, né? Ele acabou mudando o ciclo para um canal estreito, um microcanal, né? E a partir da primeira correção a gente tem um canal estreito de baixo. E aí aqui, né, acaba chegando aqui embaixo com uma barra forte de rompimento. Essa barra de rompimento ela fecha abaixo dos últimos, né, de todos os outros fechamentos. E ela podia, né, ter continuidade com mais 5 ou 10 barras, né? Dentro daquela ideia que a gente já falou da barra de rompimento, né? A barra que muda bastante no mercado. Você olha para a esquerda e ela realmente modifica bastante coisa aqui no mercado. Poderia sim gerar lateralidade, né, mas a ideia é que tenha algum tipo de continuidade, né, 5 a 10 barras. Mesmo que tenha pausa aqui, a princípio, né, a ideia é que tenha algum tipo de continuidade. O mercado volta para testar aquela região de fundo e aqui pagou o primeiro alvo, tá? O primeiro alvo desse grande pivô aqui em volta em V, né, acabou sendo pago bem aqui, tá? Então, pelo menos um alvo ali ele pagou, tá? Juntamente com a possibilidade de wedge. E aqui também, né, era aquelas regiões da wedge macro. Subindo aqui, né, pessoal, ele fez um rompimento. Então, quando ele faz um rompimento, você pode trabalhar a projeção de pivô. Rompe, ó, primeiro alvo, rompe, segundo alvo, né, rompeu, terceiro alvo. No terceiro alvo, né, ele fez uma pequena correção. Aqui no 15 minutos, né, já era micro canal de alta. Quando você chega aqui nessa região, já era micro canal. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco barras subindo. E aí ele faz uma primeira correção, né? Ele sai de micro canal para canal estreito de alta aqui no 15 minutos com a primeira correção. Aqui ele desceu de L1, tá? A L1 aqui falhou, né, de ser recomprado, mas aqui, né, a L1 deu muito bem, né, pagou muito bem, uma boa movimentação de alta ainda, tá? Então, quanto às movimentações de hoje, né, depois que confirma o rompimento, né, que a gente tem gap, é interessante a gente trabalhar a ideia de projeção de alta, aí você pode ir acompanhando. Aqui, né, quanto a sustos, né, dessa movimentação de subida, não chegou a dar tantos, né, porque aí você tem aqui um microcanal, você espera que a L1 seja comprada, a L1 aqui foi comprada, né, aqui L2, aqui L3 não teve continuidade. Mais um ponto, né, interessante aqui de você observar, quando você tem mais que 15 a 20 barras, né, acima da tendência, virou a tendência, né, aí as reversões começam a ficar mais difíceis, né, aí você começa a ter setups de compra, quando, por exemplo, o mercado retorna 20, você tem o M2B, mais que 24 barras, você tem o 2HM, então você tinha aqui algumas possibilidades ainda de setup de compra. Então, para descer, você precisa de um gap de média, pós-gap de média, né, ainda pode ser um repique de alta, forte tendência, ele retoma a tendência, né? Do contrário, né, isso aqui pode finalmente se tornar uma lateralidade e aí o mercado pode voltar a descer. Tá? Uma das premissas, né, de WEDs é o mercado voltar para o topo de canal. O topo de canal aqui seria, né, a primeira correção, seria essa barra aqui. Beleza, pessoal? Então, para o dia de amanhã, ele rompeu, teve continuidade. Né? Lembre que nos 60 minutos a gente teve ali um bom, né, micro canal, acaba sendo um ciclo forte, né? Mudou a característica, que reiniciou o ciclo finalmente. Nos 60 minutos estava num canal estreito de baixo. Então, enquanto ele não muda o ciclo, fica complicado, né, de você querer uma mudança nos tempos menores também. Mas agora, né, ele está mais favorável. Então, ele conseguindo retomar essa máxima aqui, fica mais possível, né, do mercado vir, né, fechar esse gap ou, né, pagar esse alvo, pagar mais alvos ali para cima. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Valeu, uma boa tarde e até mais.